E aí, minha gente, eu sou a Ju Palermo, você está aqui no Fala para Camões e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a lista de livros da Unicamp para o vestibular 2023. Eu sei que é óbvio, mas eu sempre gosto de falar que vestibular 2023 é aquele que você presta em 2022 para entrar na universidade de 2023, né? E o que ocorre é que a Unicamp manteve a mesma lista para o vestibular 2023, que foi do vestibular 2022. Por que eu faço... Ah, meu Deus. Porque, mano, para mim não tem novidade, né? Eu sou novidadeira, como já disse no vídeo da FUVEST, eu gosto de novidade, de mudar um pouco os livros com que eu trabalho. E agora, desse jeito assim, ferrou, porque eu vou trabalhar com os mesmos livros. Enfim, eu vou fazer neste vídeo um pequeno comentário sobre cada uma dessas obras. Não é um vídeo de análise, tá? As análises você encontra aqui no canal e as leituras guiadas mais aprofundadas você encontra nos meus cursos. Porém, eu vou apresentar para você quais são os livros que você tem que ler este ano e vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Eu vou começar, deixa eu virar essa. Ai, meu Deus, vou ser capaz? Vou. Vou ser capaz. Vou começar pelos mais velhos, tipo Sonetos do Camões. Eu não aguento, eu gosto de Camões, mas eu não aguento mais, gente. Sonetos de Camões está caindo na Unicamp, sei lá, desde o vestibular 2015, sabe? É uma coisa assim, já deu, né? São 20 sonetos, não assusta com o tamanho do livro, não, tá? Não cai tudo isso. São 20 sonetos que a Unicamp selecionou para você. Lá no site da Conveste você encontra quais são esses 20. E se eu não me engano, caíram já 6 só. Tipo, tem mais 14, né? A Unicamp, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2022. A Unicamp não lançou, ainda não se manifestou sobre a lista do vestibular 2024, diferente da FUVEST, que já soltou a lista até o vestibular 2026. Então, nós não temos como saber desses livros aqui de que a gente vai falar hoje, se esses livros vão continuar caindo ou não. Sabe aquela coisa? Por exemplo, que é uma coisa que eu faço na FUVEST. Ó, a gente já sabe, 9 noites esse ano é o último ano, então esse ano vai cair, não é possível, né? Aqui a gente não tem como saber, porque a Unicamp não soltou a lista dos outros anos. Mas o fato é que Camões está caindo há muito tempo já, né? Tanto que eu achei que ele não vinha na primeira fase, ele veio, aí eu falei, não, na segunda ele não vem de novo. Ele veio, então, Camões, sonetos de Camões, classicismo, século XVI, o iníciozão ali, tirando as cantigas trovadorescas da nossa literatura, e tem mais 14 sonetos para cair a vida disso aqui, seja o que Deus quiser. O romance A Falência, de Dona Júlia Lopes de Almeida, também já está caindo há uns bons anos na Unicamp e permanece para esse ano. A Falência não apareceu no vestibular 2022, então chances de ele... Eu acho que não apareceu, se eu não me engano, não apareceu. Ixi, agora eu não lembro, gente. Acho que tem chances de cair no vestibular 2023. É um romance do começo do século XX, começo mesmo, tipo 1901, né? É, ele não apresenta muitas dificuldades, tem uma história até interessante, discute uma questão muito interessante a respeito das mulheres, inclusive pelo fato e pela história da Dona Júlia Lopes de Almeida, né, ser uma mulher romancista escrevendo aqui. É um romance do qual dá para a gente tirar coisas interessantes, é um romance que dá para você se divertir lendo, não vai ser o karma da tua vida, tá? A Falência. Depois, vocês sabem que a Unicamp é uma prova de gêneros, né? Ela trabalha, é diferente, a FUVEST é uma prova mais fechada, trabalha muito com poesia e romance, poesia e romance. Nada, ninguém tira da minha cabeça que por uma influência da Unicamp, a lista da FUVEST vem mudando um pouco, né? Aceitando outros gêneros, a gente teve diário há alguns anos, temos uma novela do Guimarães esse ano, mas a lista da Unicamp é uma lista muito mais inclusiva de gêneros literários diferentes. Veja que, por exemplo, aqui eu te apresentei até agora poesia, te apresentei um romance, e agora eu vou te falar de um álbum, que é o Sobrevivendo no Inferno de Racionais, do Racionais MCs, que também já está caindo aí há uns 2, 3 anos, né? Importante, Sobrevivendo no Inferno é um álbum, isso aqui é um livro, porque, claro, que as editoras não são trouxa, a Companhia das Letras lançou as letras do álbum, né? Num livro com um prefácio super interessante, enfim, e que remete à estética do álbum, né, dos Racionais, mas é um álbum de 97, 1997, e que trata questões super interessantes e muito
importantes para a gente refletir sobre a periferia, sobre a situação dos negros no Brasil, sobre preconceito, sobre racismo, sobre o crime. E Racionais MCs, acho que dispensam apresentações, né? Os caras são muito incríveis. Tá bombando o podcast do Mano Brown, né? Mano a Mano aí, se você nunca ouviu, no Spotify é bem legal. Então, é uma obra muito massa e que também não vai aparecer no vestibular 2022, não foi explorada. Imagino que ela volte agora no 23, tá? Depois a gente tem uma peça teatral que é O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Uma peça bem louca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muito louca, de reflexão filosófica, quase metafísica, mas cada vez que a gente... E é muito curtinha, né? Então, cada vez que a gente lê, eu já li umas 5 vezes, a gente vai vendo que ela se torna mais interessante ainda, tá? Mas muito louca. Essa é uma daquelas que você vai precisar de ajuda, vai precisar conversar muito sobre ela, porque realmente ela é bem louca. Mas é bem legal e é uma obra curtinha. Você vai ler fácil, rápido, mas você vai ficar muito tempo estudando, até babei, estudando para entender todo o rolê muito louco por trás do marinheiro. E aí vem, eu acho que o meu pior da lista da Unicamp para mim, que é o Ateneu. O Ateneu é um romance do século XIX, do Raul Pompeia, e é chato! Não gosto. Ai, não gosto, gente. É uma linguagem muito empolada. E não é empolada por causa de ser do século XIX. É uma linguagem empolada porque o Raul Pompeia escreve assim, entendeu? Ele curte, ele acha legal, né? Tem umas passagens chatíssimas. Esse aqui, Gati, ó. Força na peruca, tá? Garra e vem, porque para mim é o livro mais chatinho da lista da Unicamp. Vai discutir questões interessantes a respeito do sistema escolar. No século XIX, a gente consegue estabelecer vários paralelos com a educação que se realiza ainda hoje no Brasil, no século XXI. Dá para falar de questões de bullying, dá para falar de relacionamentos homoafetivos e o preconceito com relação a isso. Dá para falar de muitas coisas mais... dava para falar disso com outras obras mais legais. Desculpa se você gosta. O Ateneu, para mim, é um porre, mas isso não significa que você vai ficar livre dele. Ele está caindo, ele vai cair, ele está na lista. Você vai ter que ler. Como sempre, eu posso te ajudar, mas você não vai escapar dele. E eu vou te mentir, falar, ai, gente, é super legal. Não é! Desculpa. Chegamos a uma das obras mais legais para mim, que é Lígia. Calma, não assusta, que não é tudo isso. É um conto, tá? É só um conto chamado Seminário dos Ratos. Eu quero te mostrar o tamanho dele só, que ele é... Calma, tá? É só isso aqui, tá, gente? São 10 pagininhas. É que eu não tenho o conto, o livro Seminário dos Ratos, eu tenho só nesse livrão que tem todos os contos da Lígia. Então, é um conto de 10 páginas, maravilhoso, super atual. Você lê esse conto rapidinho, em tipo meia hora, mas, cara, como tem coisa ali para escarafunchar, para dissecar, para abrir. É um conto incrível. Lígia Fagundes Telles, delícia. Essa aqui é para tirar o ranço do Ateneu, né? Depois a gente tem a Carta do Pero Vaz de Caminha, que também não é tudo isso. Essa edição que eu tenho tem vários outros textos, tá? A famosa Carta do Pero Vaz de Caminha, o primeiro texto escrito no Brasil, né? O primeiro texto de que se tem notícia, que foi escrito no Brasil. Pouco explorado no vestibular 2022. Não veio na primeira fase ainda, veio só na segunda fase. Imagino que ele apareça na primeira fase em 2023. E é essencial, né, gente, conhecer aí o início da nossa literatura, o quinhentismo. Claro que não é um texto com objetivos literários, ele tem outros objetivos, né, de informar para o rei o que tinha aqui, mas o Caminha tem uma certa preocupação literária com a sua escrita. Então, é um texto muito interessante e está ainda cheirando a novo na lista. Então, e é uma carta, outro gênero aqui que a gente tem, tá? Depois, a gente tem outro romance, que é o Niquete, da Paulina Kisiane. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que o vídeo dele chama Por que eu não curti Niquete, né? Porque eu não gostei. E aí, de novo, porque eu tenho que sempre ficar explicando, né? Não é que o livro não seja interessante, ele é muito interessante. Ele discute temas muito interessantes do universo feminino,
mas ele não me agradou como leitora. Ele trata de uns temas de casamento, de amor, de traição, de marido, de filho, que não me interessam a mim, Juliana Palermo, né? Porém, volto a dizer o que eu já disse, inclusive, aqui no canal. Ele é um livro muito importante que discute questões muito importantes. É que a linguagem dele, ele tem 300 páginas, eu sempre falo isso para mim, podia contar essa história em 100, né? 100 páginas. Tem uma linguagem meio brega demais, meio romântica demais. A gente quer apertar o pescoço da personagem principal, que é a narradora, em vários momentos. Mas é um livro de uma mulher moçambicana, a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, que não foi esse, foi um outro. Mas, por várias questões, é um livro muito interessante, apesar de particularmente não me agradar, eu reconheço a importância dele e eu acho que ele vai ser bastante cobrado ainda na Unicamp. Imagino que ele fique uns bons anos na lista. Nos aproximando do final, nós temos o meu ranço. Nossa, como assim? Deixa eu dizer aqui antes. Eu amo Machado de Assis, mas o Unicamp errou, hein, com esse livro aqui. São crônicas do Machado de Assis, mas são 49 crônicas. Puta que o pariu. Não tinha necessidade, Unicamp. Escolhe as 15. 10, 15, né? São 49 crônicas. Ninguém me tira da cabeça que a Unicamp... Só existe o livro da editora da Unicamp, que eles quiseram desovar esse livro que estava lá. São crônicas escritas pelo Machado. Tem algumas muito boas. Tem algumas que você vê que ele estava enrolando, sabe? Daí, pô, o Machado me enrolou e a gente tem que ficar lendo isso. Pois é, tem porque a gente não sabe qual vai cair, né? Já que a Unicamp botou as 49, nós vamos ler as 49. Mas... E Machado é maravilhoso. Assim, Machado até quando é ruim é bom. É o que eu digo quando eu falo de Quincas Borba. Mas é muito, né, Unicamp? Porra, 49 crônica, Gatti. Vem, segura na minha mão, porque o bagulho está tenso. E a última, eu não tenho livro, né? Olha só que coisa triste, eu tenho o PDF aqui, que é um livro de poemas. Bom, então, olha os gêneros, né? Mais um gênero diferente, crônica. Que é um livro de poemas, que é o Tarde, do Olavo Bilac. Um pouco exagerada também a Unicamp, que colocou, são 98 sonetos. Por que não fez como fez com Camões, que escolheu 20 para nós, né? Não, aqui tem 98 sonetos, cara. Vai cair quantos na prova? Caiu na primeira fase do vestibular 2022, né? Mas é Olavo Bilac, é parnasianismo, aquela linguagem super rebuscada, aquela forma super trabalhada, é bem fácil, né? Eu acho, por exemplo, muito mais fácil poema parnasiano que um poema modernista, por exemplo, que tem várias camadas de sentido. Aqui é aquilo e a forma bonitinha, essa coisa parnasiana de casca, né? É interessante, mas porra, 98 Unicamp, tô entendendo. Você acha que o vestibulando não tem tempo? Cara, tem tempo. Eu já fico puta com essa coisa do vestibular, colocar Unicamp, por exemplo, bota 10 livros na lista, mas não tem espaço para perguntar sobre os 10 livros na lista. Que aí, na prova, na primeira fase, caem 6 obras. E na segunda fase caem 3. Nem que eles quisessem fazer 6 e 3, daria para caber as 10. E ainda que eles não ficam com essa, tipo, nada impede que uma obra que caiu na primeira fase não possa cair de novo na segunda, que eles também não fazem isso. Se não, para a segunda fase, você já sabe, você saberia quais são os que vão cair, né? Então, não caem. E aí, assim, gente, eu não estou aqui dizendo que as pessoas têm que ler menos, pelo amor de Deus, por mim, todo mundo leria muito e muito mais. O que acontece é que o vestibulando, ele não tem só literatura na vida, meu amor. Ele tem todas as outras disciplinas também. E daí ele lê 10 livros e aí na prova cai 7. Poxa, os outros 3, sabe? Você lê o Ateneu inteiro. E, entre aspas, à toa. É claro que nunca é à toa. Cada livro que você lê, você aprende. Beleza, tudo bem, mas não no ano de vestibular, entende? Que o vestibular não tem pouco tempo. Eu já fico puta com isso. Depois, além disso, poxa, 98 sonetos? 49 crônicas? Não tem necessidade. Escolhe umas 10 crônicas. Escolhe uns 20 sonetos, que nem fez com Camões, sabe? Então, fica aqui o meu repúdio e a minha manifestação de força a você, vestibulando, eu entendo, tá? E o que a gente pode fazer, Ju? Nada. A gente vai ter que ler tudo, estudar tudo. Você quer passar?
Como diria Fernando Pessoa, quem quer passar além do bozeador tem que passar além da dor. Não significa que eu concorde com o que a Unicamp faz, mas a gente não tem escapatória. Até que eles mudem essa mentalidade, a gente vai ter que lidar com todos, tá? Dando uma repassada, então, né? A Unicamp é uma prova de gêneros, a gente tem vários gêneros diferentes, né? Então, a gente tem romance, dos 10 livros, 3 são romances. A gente tem a Falência como romance, Niquete como romance e o Ateneu também é um romance. Poesia, a gente tem 3 obras também de poesia. A gente tem os Sonetos do Camões, poema. A gente tem o Tarde do Bilac, poema. E as músicas dos Racionais, que são colocadas na lista pela Unicamp também como poema, tá? E depois a gente tem mais gêneros variados. A gente tem uma peça teatral, que é o Marinheiro. A gente tem crônica, com Bons Dias do Machado, a gente tem o conto Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, e temos uma carta, que é a Carta do Caminha, né? Então, é uma amplitude maior de gêneros, você lida com gêneros literários diferentes, gêneros de textos diferentes, não é que nem a Unicamp, que é só romance, que nem a FUVEST, desculpa, que ali fica só romance e poema, se bem que, como eu disse, a FUVEST vem abrindo um pouco, e eu ainda acho que a influência da Unicamp é isso. De todo modo, essa é a sua tarefa aí, sabe os 12 trabalhos de Hércules? Então, esses são os 10 trabalhos do Unicamper, do futuro Unicamper, para quem presta vestibular aqui em 2022, o vestibular 2023. E é isso, gente. Já que não dá para fugir, vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. Sempre estou aqui para te ajudar. Tá bom? Um beijo, boa leitura, bons estudos e até a próxima.